Olá, queridos amigos. Permitam-me começar hoje com um evento que abalou a recente paisagem geopolítica. Em 3 de janeiro de 2026, forças especiais dos USA realizaram uma operação cirúrgica relâmpago em Caracas, capturando Nicolás Maduro, então presidente da Venezuela, não reconhecido como presidente legítimo do país pelos Estados Unidos, nem por outros países da comunidade internacional. Trump, em uma conferência em Mar-a-Lago, apresentou essa operação como a aplicação direta da doutrina Monroe, mas em uma versão atualizada e prática. Imaginem o impacto disso. Não foi apenas uma ação militar cirúrgica, mas uma mensagem clara para o hemisfério ocidental. Donald Trump explicou que esta não é uma intervenção militar, como tantas na história. Seguindo essa mesma linha de pensamento, estaríamos testemunhando o surgimento de uma nova etapa no pêndulo da história. Poderíamos ter uma etapa posterior de estabilização, um reordenamento de forças, muito necessário para a vida dos sofridos povos americanos. E o que mais me importa, como pensador, é nos perguntarmos: será que essa estabilidade tão almejada no pêndulo histórico, favorecendo o dia a dia de milhões de pessoas comuns, aquelas que lutam dia a dia por segurança, prosperidade e um pouco de paz, conseguirá durar ao longo do tempo? Vamos analisar passo a passo, com mentes claras, sem paixões transbordantes, buscando a verdade como um estoico no meio da tempestade. Para entender o presente, devemos olhar para o passado. A doutrina Monroe nasceu em 1823, proclamada pelo presidente James Monroe em uma mensagem ao Congresso dos Estados Unidos. Sua essência era simples, mas poderosa: América para os americanos. Isso significava que qualquer tentativa de potências europeias de estender sua influência colonial ou política no hemisfério ocidental, do Canadá à Terra do Fogo, seria vista como uma ameaça direta à paz e segurança dos Estados Unidos e de outros países americanos. Na prática, essa doutrina se tornou uma ferramenta para intervenções ativas na América Latina e no Caribe. Lembremos o Corolário Roosevelt, de 1904, onde Theodore Roosevelt adicionou a ideia do grande porrete. Os Estados Unidos não apenas defenderiam, mas interviriam para corrigir governos instáveis. Isso levou a várias ações em países como Nicarágua, Haiti, República Dominicana e, é claro, Venezuela em várias ocasiões. Agora, na Estratégia de Segurança Nacional, de novembro de 2025, e confirmada na Conferência de 3 de janeiro de 2026, Trump atualiza essa doutrina como o Corolário Trump, ou Doutrina Monroe. É uma reafirmação da preeminência total dos Estados Unidos no cuidado das Américas. Seus pilares são práticos: bloquear a influência de concorrentes ideológicos como China e Rússia, que ganharam terreno em recursos e alianças; controlar fluxos migratórios massivos, que sobrecarregam fronteiras e foram usados para desestabilizar as sociedades de vários países americanos; combater o tráfico de drogas, que causa mortes e degradação social em todo o mundo; garantir o acesso a recursos estratégicos, como o petróleo venezuelano, o lítio boliviano ou minerais raros em toda a América do Sul. A Venezuela é apresentada hoje como o teatro de operações para esta renovada doutrina protecionista. Nicolás Maduro, acusado de pertencer e liderar estruturas de tráfico de drogas, rotulado como terrorista e procurado pela justiça americana, foi capturado em uma brilhante operação militar cirúrgica. Os Estados Unidos também administrarão temporariamente o país até uma transição segura, adequada e judiciosa, como Donald Trump a descreveu. Lembremos também que os resultados das eleições de 2024 na Venezuela, apresentados pelo governo Maduro, não foram reconhecidos pela Plataforma Unitária Democrática, pela Suprema Corte de Justiça no exílio, pela Organização dos Estados Americanos, pela União Europeia, pelo Grupo dos Sete, pelo Carter Center e por vários outros países. De fato, de acordo com os registros de votação mantidos pela oposição e divulgados internacionalmente, Edmundo Gonzalez foi o verdadeiro vencedor por uma ampla margem.
Em conclusão, para todos os países que não reconheceram Maduro como vencedor, ele efetivamente se encaixa na categoria de usurpador. Agora vamos falar sobre o pêndulo da história. Não é uma invenção moderna, é um movimento eterno, inerente ao desenvolvimento histórico, como uma dialética hegeliana. Os excessos de um lado inevitavelmente geram a reação do outro, em um ciclo que nunca para, mas pode se estabilizar ou equilibrar temporariamente. Vamos olhar para as raízes da esquerda, particularmente em sua versão marxista-leninista, que tanto influenciou o Fórum de São Paulo e movimentos como o chavismo. Seu programa original promete igualdade absoluta através de um estatismo forte, maior controle estatal sobre a economia, nacionalizações, subsídios massivos e regulamentações extensas. Em teoria, inclui a ditadura do proletariado como uma transição temporária para um comunismo sem classes e não opressor. Mas na prática, essa transição se torna eterna, transformando-se em um regime de partido único permanente. Na União Soviética, durou 74 anos, da Revolução Bolchevique de 1917 até sua dissolução em 1991. Em Cuba, já são 67 anos desde 1959, e contando, com o Partido Comunista como força dirigente. E o que aconteceu com a prometida igualdade? Vamos olhar para os fatos, sem julgamentos apressados. Pessoas comuns viviam sob escassez crônica, filas intermináveis para pão ou leite, moradias compartilhadas onde várias famílias lutavam por um banheiro comum, racionamento de alimentos básicos e um medo constante de repressão por discordar. Na URSS de Stalin, fomes como o Holodomor mataram milhões. Na era Brezhnev, estagnação significava esperar anos por um carro ou uma geladeira de baixa qualidade. Em Cuba, o período especial dos anos 90 trouxe fome real. E hoje, em 2026, apagões massivos e salários equivalentes a 15 e 25 dólares por mês levam a um êxodo contínuo. Enquanto isso, a elite, a nomenclatura soviética ou o círculo íntimo de Fidel, desfrutava de um luxo extremo que contradizia toda a ideologia. Na URSS, líderes como Brezhnev acumulavam coleções de carros de luxo, dachas com piscinas e cinemas privados, lojas especiais com caviar importado e vinhos franceses. Em Cuba, Fidel tinha residências secretas, uma ilha particular com golfinhos, iates e helicópteros. Sua família ainda tem carros Mercedes, festas exclusivas e acesso a dólares, enquanto o povo faz fila para necessidades básicas. Essa hipocrisia cria uma nova aristocracia burocrática, substituindo a burguesia anterior por um grupo privilegiado que justifica seus luxos como necessários para a revolução. O povo vê, sofre e, mais cedo ou mais tarde, reage com frustração acumulada. Por causa dessa reação natural ao estatismo eterno e suas desigualdades reais, o pêndulo oscilou nitidamente para a direita pragmática em 2025-2026. Vemos governos como o de Javier Milei na Argentina, consolidado nas eleições de meio de mandato com cortes estatais que reduziram a inflação de mais de 200% para cerca de 30%. Daniel Noboa, no Equador, reeleito com mão firme contra o tráfico de drogas. Nayib Bukele, em El Salvador, mantendo o estado de exceção que reduziu os homicídios a níveis históricos. José Antônio Kast, no Chile, vencendo com 58% e focando na ordem econômica. E o fim do MAS, na Bolívia, entre outros. Esses governos priorizam as liberdades de mercado, menos intervenção estatal na economia, desregulamentação para atrair investimentos e liberdades individuais com forte segurança. Mão firme contra gangues e cartéis para proteger direitos básicos como andar sem medo. Não é uma direita ideológica pura, mas uma pragmática, alinhada com a agenda de Trump. Voltando à doutrina Monroe, essa linha de pensamento não visa parar o pêndulo. Isso seria uma ilusão. Ela busca equilibrá-lo temporariamente em uma posição conservadora e prática, menos pressão migratória massiva que sobrecarrega os países receptores. Combate ao tráfico de drogas que desestabiliza regiões.
segurança real, como em El Salvador, onde as pessoas agora saem à noite sem medo de gangues, e uma economia mais estável, como na Argentina após o ajuste de Milei, e, acima de tudo, em um regime democrático pleno e total, respeito à liberdade. Em relação à Venezuela pós-Maduro, o êxodo de cerca de 8 milhões de pessoas poderia ser reduzido, aliviando vizinhos como Colômbia, Peru e Chile. Uma espécie de pacto de concórdia, como sugeri em vídeos anteriores. Governos alinhados com o pragmatismo americano, partidos de esquerda se realinhando com o mundo moderno, focando mais no bem-estar das pessoas e menos em seus líderes históricos. Lembremos, o pêndulo é sempre sensível a novos desequilíbrios, como desigualdade extrema ou autoritarismo ilimitado. No final do dia, o que realmente importa não é a geopolítica fria ou os grandes discursos. São as vidas reais de pessoas comuns, aquelas que acordam todas as manhãs para trabalhar, criar filhos e buscar um pouco de dignidade. Durante décadas de estatismo eterno em modelos como a URSS ou Cuba, milhões viveram com medo constante, fome persistente e sem liberdades básicas. Expressão restrita, propriedade limitada, movimento restrito. Famílias fazendo fila para o essencial, crianças crescendo na escassez, sonhos interrompidos por um sistema que prometia o paraíso, mas entregava burocracia opressora. Hoje, nesta fase de estabilização temporária, vemos mudanças tangíveis. Ruas mais seguras para sair à noite, sem medo de gangues, como em El Salvador sob Bukele, ou Equador com Noboa, preços que não consomem todo o salário, como na Argentina após o ajuste de Milei. Menos pressão nos bairros de ondas migratórias massivas que geram reação social. Crianças indo para a escola sem o terror constante da violência ou instabilidade. A evidência, essa prova irrefutável onde as pessoas votam com os pés, mostra que muitos buscam ordem, tranquilidade e oportunidades reais, mesmo que seja sob uma liderança forte e pragmática. Enquanto essa pausa relativa durar, ela favorece milhões vivendo melhor, com um pouco mais de paz em suas vidas diárias. Em tempos de tanto ruído, polarização e mudanças rápidas, o pensamento estoico se torna uma ferramenta essencial para buscar a verdade com clareza, manter o equilíbrio emocional e focar no que realmente depende de nós. Nossa atitude diante do fluxo e refluxo histórico. Porque, como bem sabemos, pensar bem é viver melhor. Compreender o movimento do pêndulo com uma mente serena, sem raiva ou ilusões utópicas, permite-nos desfrutar desse equilíbrio, da paz nas ruas, da estabilidade em nossos bolsos, da tranquilidade para nossa família, enquanto o pêndulo continua seu curso inevitável, respondendo a novos excessos. No próximo vídeo da série, O Quebra-Cabeça Invisível, exploraremos o papel do Foro de São Paulo e como a esquerda, com suas promessas e contradições, pode ter contribuído para essa oscilação atual. O que vocês acham? Sentem que em seu país, em sua cidade, o dia a dia está um pouco mais calmo ou estável nestes meses? Ou veem sinais de uma crise iminente? Contem-me nos comentários. Inscrevam-se para não perder o que está por vir e curtam se essa análise os fez pensar. Obrigado por estarem aqui, amigos. Um grande abraço do coração. Até a próxima.